Estamos de volta ao último bloco do Tira Dúvidas de hoje, que conta agora com a presença do professor Bruno Galvão e da professora Marisa Araújo, da área de Ciências da Natureza. Seja muito bem-vinda, professora Marisa. Obrigada. Lembrando que ainda dá tempo de você participar dessa conversa. Ligue para o nosso telefone fixo ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Enquanto você envia as suas dúvidas, nós vamos relembrar mais alguns conteúdos. Professora Marisa, tudo bem? Tudo bem. Tudo ótimo. Feliz de estar aqui mais um dia. Que bom. Então, conta pra gente quais foram os temas das suas aulas hoje. Ok, tudo bem, pessoal? Bem, o quarto ano estudou sobre os micro-organismos causadores de doenças, né? Aí eu citei algumas doenças bacterianas, doenças fúngicas e doenças virais, tá? O quinto ano já estudou o sistema reprodutor masculino e o sexto ano, sistema nervoso. Ótimo, então agora que relembramos as aulas da professora Marisa, nós vamos voltar para as nossas perguntas. Vamos lá. Ok. Qual o risco de um curto-circuito para as pessoas? No oitavo ano, professor Bruno. Bom, basicamente o grande risco é a pessoa realmente levar um choque, né? Porque um curto-circuito, como se trata de uma quantidade de corrente elétrica passando por uma fiação ou por um componente elétrico que não suportou aquela quantidade, parte dessa energia ela pode ser transformada em calor ou mesmo em faíscas, né? Então corre o risco do choque para a pessoa e corre o risco de causar um incêndio na residência da pessoa. Basicamente, são os dois riscos aí principais. Riscos, nossa, graves, né? Graves. Muito perigoso. Agora vamos responder a Vânia Sol. Ela é de Belo Horizonte, não disse a escola. Professora, quais os riscos à saúde ao darmos descarga com a tampa do assento aberta? Ok. Vânia, tudo bem? É uma pergunta muito interessante, tá? Realmente já algumas empresas já fizeram testes, tá? Inclusive na China agora, em relação ao coronavírus, e foi comprovado que quando a pessoa dá descarga com a tampa aberta, sai uma nuvem, né, em aerosol, né, de vapor d'água e pode trazer também resíduos de fezes, tá? Então, com isso, pode sim contaminar até 2 metros em torno ali do vaso sanitário, inclusive chegar na nossa escova de dente, tá, gente? Então, o banheiro tem milhões de bactérias por metro quadrado e realmente é mais recomendado você dar descarga com a tampa fechada, ok? Ok, então, já aprendemos. Vamos lá. 7º ano. Existem protozoários que não causam doenças, professor? Existem. E são a maioria deles. A maioria dos protozoários, ao contrário do que algumas pessoas pensam, eles são de vida livre, ou seja, eles não são parasitos, então eles não causam doenças. Um exemplo comum é o paramécio. O paramécio é um protozoário que não causa doenças a seres humanos. Então, a verdade é que protozoários, a maioria não causa doenças a seres humanos. Isso serve para outros micro-organismos que as pessoas sempre veem de forma mal. Bactérias. A maioria das bactérias não causam doenças em seres humanos. Pode até causar em outros organismos. Fungos também. Não são poucos fungos que causam doenças em seres humanos. Então a gente tem que perder um pouquinho esse preconceito de pensar que é micro-organismo que faz mal. Pelo contrário, esses micro-organismos são muito utilizados na indústria e nos fazem muito bem. Muitos produtos, principalmente de origem farmacêutica, são produzidos através de micro-organismos. Bruno, Sim. Posso dar um... Claro, professor. Por favor. Em relação aos protozoários aí, nós temos também os bioindicadores de qualidade de água, né, que são muito utilizados. Por exemplo, a Lagoa da Pampulha é cheia ali de protozoários, paramécio, frontônia, cólips, e aquela comunidade ela vai se alterar de acordo com a quantidade de poluentes que tem aí. Vai ter uma modificação na comunidade. Algumas espécies vão aumentar e outras diminuir de acordo com aí a quantidade de poluição. Então, eles são indicadores, né, de poluição. Então, esses bioindicadores são excelentes. E os protozoários, eles Além dos protozoários, eles fazem parte do zooplâncton, né? Sim. Que é uma fonte de alimento importantíssima
nos mares, né? Então o zooplâncton marinho ele é fundamental para alimentar certos tipos de peixes e manter a vida marinha. Então, de água doce tamanha, também, né? de água doce também, de água doce também. Então, de tamanha importância os micro-organismos para nós. Perfeito. Quinto ano, o que é sinapse? Ok. Acho que eu vou usar aqui o quadro. Vamos lá. Um momentinho. Fique à vontade. Meu desenho é meio feinho, tá, gente? Mas vocês vão aí comigo tentando seguir. Professor, é melhor só usar o branco. Ok. Obrigada. Tá. Vou desenhar aqui um neurônio, né? O corpo celular, os dendritos, tá? Aqui vai ter o axônio, terminação aqui, tá? O impulso nervoso, ele vai chegar aqui, né? Nessa região dos dendritos, vai caminhar aqui pelo corpo celular, vai passar pelo axônio, tá? E vai chegar até outro neurônio. Opa. Espera só um pouquinho, deixa eu apagar aqui. Pegar a borrachinha. Isso. Aí, só tem um detalhe. Essa comunicação que eu fiz aqui, ela está errada. Eu coloquei os dois se tocando, tá? Na verdade, nós temos aqui uma fenda, um espaço, tá? Então, nessa porção aqui, ó, eu vou ter uma fenda, tá? E nessa fenda, tá? Que vai haver aí um encontro. Essa sinapse pode ser elétrica ou ela pode ser química, com uso aí de neurotransmissores. Lembrando que aqui, para passar a corrente, né, passar o impulso elétrico aqui, nós sabemos que dentro aqui, eu tenho, da célula, eu tenho mais potássio e fora aqui eu tenho mais sódio, tá? Mais potássio. Deixa eu apagar aqui. Espera aí só um pouquinho. Ai, apaguei tudo. Não tem problema, é a tecnologia, é assim mesmo. Aqui, ó. Aqui, no axônio eu vou ter mais potássio, tá, gente? E aqui fora eu tenho mais sódio. Então eu tenho uma diferença de polarização aqui. Então isso é a célula polarizada. Ela fica mais positiva fora e mais negativa dentro. Quando passa o impulso nervoso, vai haver uma troca aí, tá, gente? E aí vai passando o impulso nervoso, vai despolarizando, tá? Ok. Então quando chegar aqui então, tá? Nessa região aqui, que eu chamo de fenda sináptica, tá? Vai haver liberação, o impulso vai haver liberação de cálcio, tá? Esse cálcio vai entrar, né? Aqui nesse neurônio aqui, na posição pré-sináptica, e vai liberar, sabe o que, gente? Neurotransmissores. E esses neurotransmissores, então, vão ter receptores do outro lado. Então, existe uma comunicação por neurotransmissor. Então, a sinapse é esse local aqui, onde um neurônio vai encontrar com o outro e passar, então, o impulso nervoso, ok? Ótimo. Isso. Vamos lá. Uma pergunta do 9º ano, professor. A biogênese explica o surgimento dos primeiros seres vivos? Você já tinha falado um pouco e agora vamos completar. Bom, a biogênese, cuidado com a confusão com a teoria da origem da vida e da biogênese. A biogênese, ela prova que um ser vivo tem que vir de outro, mas ela não fala do primeiro ser vivo que surgiu. Aí a gente está falando da origem da vida, e aí é um assunto mais complexo que não tem uma resposta completa. Nós sabemos que compostos de proteínas chamados de coacervados, eles podem se formar naturalmente, desde que haja proteína para isso. Uma das próximas aulas nós vamos falar disso, eu vou falar disso e você vai entender isso bem. E aí você começa a explicar um pouco de como surgiram alguns compostos orgânicos, mas não necessariamente como surgiu a primeira célula ou o primeiro ser vivo, ok? Então deixar isso bem claro. Quando a gente fala de biogênese, ela não explica
a esse nível de detalhamento. Ele não explica como que surgiu a vida, o primeiro ser vivo. Perfeito. Vamos lá. 4º ano. A célula da bactéria é diferente da célula do fungo, professora Marisa? Sim, tem diferença sim. Para começar, vamos lembrar aí que a célula bacteriana, né, professor Bruno, ela é procarionte. Ela tem um núcleo desorganizado, ela não vai ter aí a membrana nuclear ou carioteca. E a célula do fungo já é uma célula eucarionte. Elas pode ter parede celular, mas a parede celular dos fungos é diferente, ele é feito de quitina, tá? Que é um açúcar. E das bactérias é de outro tipo de açúcar, que é o peptidoglicano, tá? Então elas têm diferença sim. E ainda para você, o que é criptorquídea? Ah, tá, criptorquidia. Desculpe. Tá, ok, não, tranquilo. É o seguinte, o bebê, menino, ainda na fase fetal, quando está dentro da barriga da mãe, o testículo dele, ele tem que descer, né, da cavidade abdominal e passar para a bolsa escrotal, tá? Que a gente chama de saco, a bolsa escrotal. Então, essa descida, ela é fundamental porque a temperatura dentro do corpo, ela impede, né, depois, né, lá na puberdade, a fertilidade do homem, a produção dos espermatozoides. Então, para que isso ocorra, a temperatura tem que estar um pouco mais baixa, tá, do que a natural de dentro do nosso corpo, né, que é por volta de 36,5, 37 graus. Então, se o testículo não descer, tá, então criptorquidia é descida, né, do testículo. Existem procedimentos, o médico aí vai acompanhar até o 3º mês de vida, até 1 ano, se não existem procedimentos médicos aí, porque senão a criança pode ficar, então, infértil. Perfeito, entendido. E agora para o professor Bruno. Como funciona o disjuntor, então, professor? Bom, eu falei um pouquinho aqui antes de disjuntor e fusível. Basicamente, o disjuntor, cada disjuntor ele tem uma capacidade, né, de resistir a determinada intensidade de corrente elétrica. E se essa corrente elétrica ultrapassar essa capacidade, o que o disjuntor vai fazer é desligar. Ele vai ter uma chave, né, que a gente fala em casa que a chave caiu, aquilo ali é o disjuntor. A chave caiu porque passou uma quantidade de corrente elétrica acima do que deveria e poderia prejudicar todos os aparelhos da sua casa ou provocar algum acidente, como um incêndio ou coisa assim. Então o disjuntor ele basicamente desliga quando passa uma intensidade maior de corrente elétrica do que o que ele foi preparado para suportar. Perfeito. 5º ano, qual a função do epidídimo? Ah, ok. A função do epidídimo é armazenar os espermatozoides, tá? A cada 74 dias, mais ou menos, são produzidos milhares de espermatozoides, mas eles vão ser armazenados no epidídimo, tá? Que fica sobre o testículo, e também vão ganhar mobilidade, motilidade, né? A cauda vai ganhar aquela função do movimento. Se ele não passar pelo epidídimo, ele não vai conseguir se locomover e tornar-se, então, um espermatozoide que seja capaz de fertilizar um óvulo. Certo. E ainda para você, professora, Tá. O sarampo é uma doença viral ou bacteriana? O sarampo é doença viral. Viral. Isso. Então vamos lá. Ainda para você, qual a composição do sêmen? Ah, ok. Ok. Pois é, quando o espermatozoide ele sai, né, lá do epidídimo, vai passar pelo canal deferente, vai entrar de novo dentro da parte abdominal do homem, vai passar lá próximo à bexiga, ele vai receber um líquido da vesícula seminal, que tem nutrientes para o espermatozoide, porque eles são células, tá? Depois ele vai passar pela próstata, receber também uma substância, né, que a próstata é uma glândula, essa substância ela vai neutralizar ali o pH da vagina, né, quando o espermatozoide passar também pelo pênis, que tem urina, né, tá certo? E também tem uma glândula bulbo-uretral, que vai também aí liberar um líquido lubrificante. Então o sêmen contém espermatozoides e líquidos da vesícula seminal, da próstata e dessa glândula bulbo-uretral. Certíssimo. 9º ano agora, professor Bruno, o experimento de Redi foi o suficiente para defender a biogênese? O experimento de Francisco Redi, né, o que acontece é que o experimento ele provou
que organismos complexos, né, como moscas, não poderiam surgir a partir de um material orgânico. Foi o caso que ele fez o experimento com a carne e colocou uma gase em cima. Só que quando ele colocou essa gase em cima, a gase permite a entrada de oxigênio, mas não só de oxigênio. Permite que micro-organismos presentes no ar, como bactérias e fungos, caiam sobre aquela carne. Então, ele conseguiu provar que moscas não seriam formadas a partir daquela carne, mas nessa carne depois cresciam micro-organismos, né? Bactérias, fungos, etc. E aí só Pasteur que resolveu isso, porque o Pasteur ele fez um experimento que permitia a entrada de ar num caldo nutritivo, mas ele colocou uma espécie de funil longo e torto que impedia que os micro-organismos entrassem ali. E aí sim, o experimento de Pasteur é que foi definitivo para a biogênese. O de Red foi importantíssimo, mas o de Pasteur consolidou a teoria. Perfeito. Muito bem. Vamos lá? 4º ano. Como a bactéria do botulismo vive sem oxigênio, professora? Ok. Existem diversas bactérias e outros seres que vivem sem oxigênio. São seres anaeróbios, né? Nós fazemos a respiração aeróbia, né? Nós pegamos a glicose que a gente alimenta, né? E quebra ela completamente, tendo o oxigênio como receptor final aí do processo, né? E você então produz gás carbônico, água e energia. Mas os seres anaeróbicos, eles fazem um processo de fermentação com a quebra incompleta da glicose. Também produz energia, menor quantidade, tá? Mas é dessa forma, ela faz um processo de quebra da glicose incompleta e vive tranquilamente aí sem o oxigênio, ok? Entendido. 8º ano agora. Qual a principal função de um fusível, professor? Bom, quando eu tinha falado de disjuntor infusível, aí eu falei que o fusível está mais ligado aos aparelhos eletrônicos que nós compramos, né? O fusível ele também vai ter um papel semelhante ao de disjuntor, ele vai ter uma capacidade máxima de suportar uma corrente elétrica. Se ultrapassar essa corrente elétrica, esse fusível ele vai queimar. Qual a função dele? Proteger aquele aparelho. É melhor queimar um fusível, que é baratinho, do que queimar um aparelho todo, né? Então essa é a ideia, a função de um fusível. Entendido. 5º ano. Por que o testículo fica fora da cavidade abdominal? Acabei de comentar aqui agora, né? Porque a temperatura, né, ali no testículo tem que estar menor que a temperatura de dentro do corpo, para que ocorra a espermatogênese, que é a produção de espermatozoides, ok? Senão, não vai conseguir, esse processo ele vai ser, então, interrompido e a pessoa pode ficar infértil. Como podemos nos prevenir do tétano? 4º ano. Ok. Bem, a melhor prevenção para uma doença ainda é a vacina, né? Nós temos vacinas aí antitetânicas, né? E você toma a vacina do tétano de algumas formas. Você pode tomar ela junto para difteria, tá? Uma vacina dupla, né? Duplo viral. Também pode ser de forma tetravalente também, né? Que além da difteria, você vai prevenir coqueluche também e outras doenças. Então, a vacina é a melhor maneira. E também tomar cuidado, né, gente? Né? Por exemplo, não andar descalço, você não cortar o pé com caco de vidro, com prego, lavar as mãos, né? Porque a bactéria do tétano ela vai estar ali, principalmente no solo, ok? Então, higiene, cuidado, limpar ferimentos, tá? E vacinar. Ótimo, muito obrigada, professores, porque nós estamos chegando ao final do Tira Dúvidas de Ciências da Natureza. Ficou alguma dúvida? Acesse o aplicativo Conexão Escola e envie a sua pergunta diretamente para o seu professor. Eu quero lembrar que o acesso ao aplicativo é gratuito e não consome nenhum dado da sua internet. Você pode consultar também o seu PET, o plano de estudo tutorado, que está disponível gratuitamente para download no nosso site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. E claro, assista às nossas aulas quantas vezes quiser nas nossas plataformas digitais. Eu agradeço a presença dos professores e intérpretes de Libras e principalmente a sua participação. Um grande abraço e continue assistindo a nossa programação. Até amanhã!